Boa noite. Nós vamos prosseguir com o estudo do livro O Espírito da Verdade, que foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, e com lições inspiradas por diversos espíritos. E a lição de hoje é de André Luiz. E ela vai se referir, ela chama Lições do Momento. E ela vai se referir ao capítulo 5 do Evangelho, no item 4. E o item 4, o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. E o item 4, Causa atuais das aflições. É importante a gente contextualizar com a lição do Evangelho para depois estudar aqui a lição de André Luiz, que é inspirada nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, então, nos diz o seguinte: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se assim quer, tem duas fontes diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, e outras fontes, a causa está nas vidas, fora da vida presente. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Então, o que ele diz aqui? Que na Terra nós temos todos, é um planeta de aflições. E nós temos expiações e provas. Mas estas são originárias de comportamentos e atitudes desta vida, e é disso que ele vai falar. A causa, a fonte, não está em vidas pretéritas do espírito, mas sim na nossa vida presente. Então ele faz uma reflexão aqui de quantos homens tombam por suas próprias faltas, quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição, quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado os seus desejos. Quantas uniões infelizes são de interesse, porque são de interesse calculado ou de verdade, com as quais o coração nada tem. Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidades? Quantos males e enfermidades são consequências da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e de toda a verdade e da toda verdade que secam o coração, depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e gratidão? Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante, para a sua vaidade, recusar a sorte,
acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Então aqui os mentores, né, os espíritos que orientaram esta lição do Evangelho segundo o Espiritismo, né, nos idos de 1860 alguma coisa, já alertavam para esta verdade. E nós temos muita dificuldade de reconhecer isso. Né? Nós temos assim uma tendência ao desculpismo, à terceirização das causas que nos fazem sofrer. Sempre é o outro, sempre é outra situação, sempre, assim, nós temos essa tendência, nós estamos aqui aprendendo, exercitando, mas quando a gente menos espera, a gente está terceirizando um aborrecimento, um sofrimento, a gente não assume, não fazemos esse exercício de ir à fonte, como ele está dizendo aqui, analisar a fonte dos males que nos perturbam a existência. E André Luiz, na sua lição, aqui ele chama Lições do Momento, ele vem dissecar um pouco essas condições. E ele começa dizendo que Deus é amor invariável, e o amor desafivela os grilhões do espírito. Então, ou seja, as amarras, as correntes que nos seguram são desfeitas pelo amor. A chave da nossa liberdade é o amor. Se há repouso na consciência, a evolução da alma ergue-se, desenvolta dos alicerces insubstituíveis do sacrifício. Aí ele vem aqui agora numa série de reflexões de algumas situações do comportamento humano, mostrar o seguinte: não há evolução sem a dor, né? O sacrifício. Aí vocês vão me perguntar: mas por que sempre a dor, o sacrifício, o sofrimento? Como eu já ouvi companheiros que já até estiveram frequentes aqui, desistiram. Não, o Espiritismo, ele não gosta, não tem nada a ver, vocês fazem a apologia ao sofrimento. Né? Não, o Espiritismo não faz. Né? Ocorre que a nossa natureza humana imperfeita é que vive aprisionada, nós vivemos aprisionados, porque se não fosse assim, não estaríamos aqui. E se for perguntar para cada um de nós aqui na sala, todos nós tá com um calinho no pé, um ou vários, né? Às vezes a gente está com vários calos, a gente não consegue nem andar, porque são as aflições, são os sofrimentos, são as preocupações, né? São os incômodos. E esta prisão, né, é que nós estamos falando. Por que nós estamos aqui? Então, existem uma classe de aflições que tem origem nesta vida. Não é tudo que nós podemos atribuir a vidas passadas. Eu acho que eu fiz isso. Porque tem gente que brinca e fala, acho que eu joguei pedra na cruz, né? Para falar. Né? Às vezes, não está tão longe assim, não. Né? São as causas atuais das aflições. Será que a gente não consegue, ao menos, trabalhar com essas, já que a gente pode ter consciência?
Será que a gente não consegue eliminar uma parte? Já, agora, para isso, a gente vai ver que tem que ter o quê? O sacrifício. E o sacrifício nem sempre deve ser doloroso o sofrimento. Depende da forma como nós ultrapassamos, como nós lidamos com essas dificuldades. Entende? Agora, não há ganho sem dor. Não há evolução sem dor. Porque dói sair do lugar comum. Né? Dói. Porque a gente tem que deixar a nossa zona de conforto. Aí vocês vão falar, mas que droga de zona de conforto é essa? Se estou sofrendo com tanto problema só. Se a gente fizer uma análise bem assim profunda, muitas vezes a gente escolhe aquele incômodo porque nos dá uma certa segurança, falsa segurança, entende? Ou serve de muleta para nos desculparmos, para darmos outro passo. A nossa natureza é complexa. Nós somos espíritos que nos fizemos complexos, embora Deus nos criou simples. Então nós temos esses paradoxos. E aí ele continua aqui. Quem não se bate pelo bem, desce impreterivelmente para as fileiras do mal. Junto à correção, existe sempre o desacerto, exaltando o mérito do dever na conduta digna. São exatamente os paradoxos. Entendeu? Às vezes a gente parece que está num caminho mais complexo ou pior, ou a gente e às vezes não é isso. Porque quando nós decidimos encarar o mal de frente, né, a gente tem uma luta interior. E entre acertos e desacertos, se nós mantemos o nosso dever na conduta digna, a gente consegue superar. É isso que ele está falando. Identifique na dificuldade o favor da providência divina para dilatar-lhe a paz, sentindo no imprevisto da experiência mais grave o fulcro do incitamento à perseverança da boa intenção, e vendo na frieza de quantos imergiram na invigilância o exemplo intelével daquilo que não deve ser feito. Então, assim, toda dificuldade que nos visita, a nossa visão, ela deve ser como se fosse um favor da providência. Né? Um favor da providência no sentido de que naquela dificuldade está a chave de superação. E para isso, a gente deve, o quê? Se conduzir, como ele falou aqui, encarando aquele sacrifício. Dá trabalho, é complexo. Mas, o que nós normalmente fazemos? Surge a dificuldade, nós nos desesperamos. Pelo contrário, a gente age, como falou aqui no Evangelho, né, que nós lemos há pouco, atribuímos o quê? Ao azar, má sorte, né? Enfim, uma série de fatalidades. A gente não consegue entender o recado que tem por trás de cada dificuldade que nos surge. Mas esse recado é o recado providencial, porque nós temos que ter dentro de nós a certeza de que a dificuldade, ela é o peso da nossa cruz.
E em uma outra lição a gente já leu, né, que cada um tem a cruz que pode carregar. Mas como é difícil a gente perceber isso, né? É muito difícil. Mas não é impossível. Para isso que a gente está aqui hoje, né? Para estudar, compreender. Bom, quanto maior a sombra em torno, mais valiosa a fonte de luz. É tão certo isso que vocês já perceberam como assim os grandes exemplos da história de superação, né, que causa admiração pela sua história de vida, são irmãos e irmãs que tiveram ao seu entorno, né, tanta sombra, tantas situações desfavoráveis. Vocês já perceberam? Então é aqui, quanto maior a sombra, mais valiosa é a fonte de luz. Porque a superação, o esforço é maior ainda. Então a luz é maior. A nosso exemplo, a gente nunca se cansa de falar no Chico Xavier, né? Quantos momentos tenebrosos ele superou. Quantos momentos e ambientes hostis ele venceu. Por isso que ele se projetou. Ele projetou porque o seu sacrifício foi enorme. E a luz, ela é equivalente ao esforço em que ele se colocou. Desse modo, a alegria pura viceja entre a dor e o obstáculo. A resignação santificante nasce em meio às provas difíceis. A renúncia corajosa irrompe no seio da injustiça, das rivalidades acirradas. E a pureza construtiva surge, não raro, em ambiente de viciação mais ampla. Ele aqui reforça o que a gente falou há pouco, né? É todo o cenário hostil, todo o cenário de sombra, né? Que onde se dá o sacrifício e a superação, essa luz resplandece com uma força ainda maior. Eis porque, em seu círculo pessoal, se entrecruzam mensagens importantes e diversas a lhe doarem o estímulo e a consolação, o entendimento e a claridade de que você carece para ajustar-se espiritualmente através das lides variadas de cada instante. Então, são sutilezas, porque não são apenas nas grandes catástrofes da nossa vida, nas grandes crises, né, que a providência atua nas pequenas mensagens, na nossa rotina, e nem sempre nós temos a atenção devida. Exemplo. Então, que mensagens no nosso círculo pessoal se entrecruzam como fontes inspiradoras? O chefe irritadiço é instrumento providencial da corrigenda. Então, o chefe no trabalho irritadiço, que vai exigir de nós o quê? A paciência, uma compreensão maior, né? Uma conduta, né, mais firme conosco mesmo, no sentido de não nos deixarmos levar pelo orgulho, pelo melindre, né? E um esforço de entender aquela pessoa irritadiça. Porque ninguém é irritadiço por ser irritadiço. Ou quando estamos irritadiços, é porque
estamos reagindo a uma situação. E nós temos, assim, na verdade, o exercício assim, que podemos fazer é exatamente esse. Se ele está irritadiço, ele é assim, será que eu, em algumas circunstâncias, também não estive? Ou eu já não fui desta maneira, ou não sou em outro ambiente? Porque tem muitos que são, né, somos santos no ambiente de trabalho, em casa, casca de ferida. Né? Então, esta análise a gente tem que fazer. Por isso que é providencial para a nossa corrigenda. O companheiro problemático deixa-nos livre caminho à sementeira da fraternidade sem mescla. O problema maior é que nós sempre estamos de plantão para julgar, né? Então, se algum companheiro problemático cruza o nosso caminho, a coisa que a gente menos quer é topar com ele, né? É fugir, é não lidar com ele. E nem sempre a gente pode fazer isso, não é mesmo? As circunstâncias da vida nos impõem situações em que nós devemos. Quando a gente casa, a gente tem que ter em mente o seguinte: a gente casa com um ser tão complexo quanto eu, né? E se o companheiro conjugal, no caso, ele é problemático, e se existe realmente o amor, nós temos que aprender a conhecer esta pessoa melhor, sentir essa pessoa, ver no que nós podemos ajudá-lo, né? Porque senão a gente agrava ainda mais, né? E aí, isso no caso de companheiro conjugal. Agora existem companheiros de outras situações em que nós nos integramos, o companheiro de trabalho, o companheiro no ambiente social, no familiar, enfim. Mas, em qualquer que seja a situação, a empatia é o melhor conselho, né? A melhor conselheira é a empatia, nos colocarmos no lugar do outro. Né? Procurar compreender, nos colocando no lugar dele ou dela. O engano é precioso contraste a ressaltar as linhas configurativas da atitude melhor. Então, cometer engano, o erro, tudo isso não é, se erramos e percebemos o erro, é uma forma que tem uma oportunidade de consertarmos. E consertando este erro, nós estamos consertando algo dentro de nós, no nosso caráter, na nossa conduta. E por isso que errar é o bom, né? Tudo bem, mas consertar o erro é dever do humano. Não adianta a gente falar, errar é humano, e só chora, entendeu? Chora, joga a toalha, não é assim. E a gente tem que passar isso para as crianças, né? Tudo bem, errou, ninguém vai espancar, humilhar a criança, mas você vai lá, fulaninho vai consertar. Você errou, você vai refazer. Ah, não estudou, foi mal na escola, vai arcar com as consequências. Desde criança a gente tem que ensinar, porque a assumir o engano, não basta assumir, eu errei. Não, vai lá e conserta. Porque errar é uma grande oportunidade para a gente acertar. A tortuosidade do caminho demonstra a excelência da estrada reta. Quando a gente acha dificuldade, né, os caminhos tortuosos, a gente dá valor para a estrada reta, né? Faça, pois, do momento que transcorre a lição recolhida
para o momento a transcorrer, verificando quantas vezes em 24 horas você é requisitado a auxiliar os semelhantes e não regateie cooperação. Olha lá, ele usou aqui, em 24 horas, quantas são essas mensagens que nos chegam? Quantas? E ele está dizendo assim, não desdenhe, aproveite essas requisições que te chegam, atenda-as cooperando, doando ao seu semelhante, atendendo às necessidades do seu semelhante. Na oficina de trabalho, buscam-lhe a gentileza no amparo de muitos corações que se sentem ao desabrigo. No ambiente de trabalho, não é chegar bom dia, boa tarde, só trabalhar. Tem gente que fala assim, não gosto de me envolvo com ninguém, eu só entro e falo boa tarde, boa noite. E tem gente que nem fala bom dia, boa tarde. O ambiente de trabalho, onde a gente fica 8 horas, 6 horas, que seja convivendo, nós estamos lidando com irmãos e irmãs ali, com as mesmas problemáticas que a gente. Então, é um ambiente em que a gente deve ter assim, que ele falou assim, buscam, quantos tem ali que buscam de nós a gentileza, o amparo, né? Na hora do cafezinho, uma mensagem, né? Um otimismo, uma compreensão. Não precisa ser amigo e amiga de cama e mesa, como dizia minha mãe. Né? Nem todos os colegas de trabalho são nossos amigos. E nem deve ser assim, porque as afinidades são escolhas, mas a fraternidade, a confraternidade é dever. Certo? Então, o ambiente de coleguismo tem que ser um ambiente de cooperação. Na via pública, esbarram-lhe o passo companheiros que vão e vêm buscando encontrar o sorriso que você pode ofertar-lhes como incentivo à esperança. Uma coisa, um exercício que a gente tem que fazer. Tudo eu falo tem que fazer, né? Eu falo, eu me incluo, tá? Nós, a gente está aqui tendo as ideias de acordo com o que André nos ensinou. Quando a gente anda na rua, a gente anda sempre atento, sabe? Mas tem pessoas que andam muito carrancudas, né? E se você fala bom dia, não responde, até num prédio que se trabalha, os vizinhos, né? Paciência, você fala. Mas também tem muitos que o nosso simples sorriso para um desconhecido ilumina o dia dele, sabia disso? Eu já passei por isso. Alguém já teve a oportunidade de alguém me sorrir na rua e eu iluminei meu dia. Por que eu não posso fazer o mesmo com o outro? Né? Então ele falou assim, são as pequenas mensagens do nosso cotidiano. Alguém morre aqui porque sorriu para alguém? Né? São pequenos sacrifícios, pequenas atenções que a gente pode dedicar ao outro. E aí, no recesso do lar, o alvorecer encontra-lhe a presença e novas possibilidades de exaltar a confiança nos desígnios da altura, né? Da providência. O lar é o nosso templo, né? Abençoado. Não é um lugar para a gente chegar, sair de manhã correndo, chegar à noite e despejar as coisas. Eu sei que a vida corrida, principalmente numa cidade como São Paulo, que nós vivemos, é complicado. Mas o nosso lar, ele tem que ser um ambiente de confiança. O exercício que nos cabe é perceber no outro como ele está. Olhar, né, nos olhos do marido da mulher, dos filhos. Quem tem os pais morando junto dos pais. Procurar ter essa relação de confiança, assim, no dia a dia, nas pequenas atitudes. Na conversação comum, requisições ostensivas
auscultam-lhe a disposição de estender conhecimento e virtude na enfermagem das chagas morais, entrevistas na modulação das vozes e nos traços dos semblantes, afora variegados ensejos de assistir o próximo, a lhe desafiar a eficiência e a vigilância, tais como a necessidade interior estampada no silêncio do visitante, o azedume do colega menos feliz, o doente a buscar-lhe os préstimos, o sofredor a rogar-lhes compreensão, a abordagem da criança desvalida, a surpresa menos agradável, a correspondência a exigir-lhe atenção, ou o noticiário intranquilo que a imprensa propala. Olha que interessante. São todas situações do nosso dia a dia. Então, em todas as nossas atitudes, o nosso comportamento, o outro nos observa e nós observamos o outro. O outro espera de nós e nós esperamos do outro. Pense, não é assim? A cada momento do nosso dia, nós nos relacionamos. E nós somos interdependentes. Então, quando alguém fala, nós prestamos atenção e nós esperamos algo dele. Quando recebemos uma correspondência, por exemplo, nós temos que estar dispostos, né, a lidar com o que vem naquela correspondência e solucionar. Os traços, assim, a abordagem das pessoas na rua, né, porque nós esperamos do outro. E hoje em dia, né, com as redes sociais, então, vocês imaginem a expectativa das pessoas. Não é mesmo? Então nós temos que tomar cuidado em falarmos nas redes sociais, né? Estarmos atentos, né, a oportunidades do bom conselho, né, da boa mensagem, e não apenas ficarmos ali no curtir, não sei o quê, de uma forma vazia. E também não reagindo ostensivamente, expandindo o nosso desagrado em relação a algumas notícias, algumas mensagens não oportunas. Certo? Isso já é um exercício. Porque nós temos que ter... o que é nessa lição é o seguinte: as causas das atuais das aflições. E André Luiz está dizendo aqui que nós temos oportunidades a todo momento de dissipar essas aflições, de acabar com elas, e que isso vai exigir um sacrifício. E esse sacrifício nem sempre é um sacrifício que todo mundo vai ver. Tem esses daí, na hora da crise. Tem uma outra lição que ele fala bem, nas horas de crise. Também tem, mas ele nos aconselha a ficarmos atentos às pequenas mensagens do nosso cotidiano que nos incita à luz. De que maneira? Mudando o nosso comportamento. Onde está o sacrifício? Mudar o nosso comportamento. Eu saio de casa, não tenho vontade de falar bom dia. Por exemplo, né? Acordei, tomando... Qual que é a nossa atitude quando chegamos no trabalho ou quando alguém nos encontra? Bom dia. Bom dia. Mas com boa vontade. São coisas simples, não são? Não, mas a gente tem uma tendência de se deixar levar pelo egoísmo. E por aquilo que eu quero naquela hora. Eu não estou bem. E acho que tudo à minha volta não tem que estar bem. Que sacrifício eu estou fazendo? Nenhum. Para mudar? Para dissipar minha aflição? Além de estar contaminando todo o ambiente. Então aí fica
essa mensagem para a gente refletir durante a semana e buscar esses pequenos sacrifícios. Né? Sabe, o jovem, por exemplo, eles não gostam muito de sacrifício, eles querem fazer as coisas que eles têm vontade na hora. Né? Isso eu fico brava. Os mais velhos ainda tem um pouco de jogo de cintura. Agora, tem outros mais velhos que não tem jogo de cintura nenhum. Mas está na hora da gente ter essa flexibilidade de sair de dentro de nós. Vamos começar pelas pequenas coisas, gente. Né? Não vamos ficar esperando os momentos das grandes crises para demonstrar nossa resignação. Né? Vamos nos preparando para as grandes crises. Né? Gente, muito obrigada. Desculpa ter avançado na hora.